E aqui na nossa IDE, tá? Aqui na nossa IDE, a gente vai inserir um módulo, tá? Ó, inserir módulo. Pronto. Nesse nosso módulo é que a gente vai começar a ver aqui a questão da condicional. E a condicional, vocês vão ver que ele é simples. Não dá para fazer a condicional no mesmo módulo, não? Dá, né? Não, porque aquele lá é o módulo de classe do formulário. É a estrutura do formulário. Ali pertence ao formulário. E esse aqui é um módulo padrão, um módulo genérico que vai ser utilizado para qualquer um. Tá? Não agora porque a gente não está trabalhando com uma estrutura tipo função. Ainda vamos ver função. Tá certo? Bom, aí acontece o seguinte. As condicionais elas são bem simples. Tá certo? Elas vão ter, são estruturas que eles vão te dar apenas duas, em princípio dois resultados. E a partir de cada um desses resultados você vai ter mais de uma opção. Tá? Exemplo. Condicional mais simples. Eu vou escrever aqui em... Deixa eu chamar aqui um... Então eu estou aqui com um bloco de notas só para fazer a demonstração do que seria condicional. Então a condicional é bem simples. A condicional ela tem uma estrutura que diz assim: se condição se essa condição for igual a verdadeiro, então faz alguma coisa. Fim do se. Tá? Aí vem o restante das condições. Em princípio é isso aqui. Eu só preciso saber de uma única situação verdadeira. Agora, quando essa minha resposta não satisfaz, eu posso ter uma segunda escolha. Ou seja, você já vai dizer para o sistema o que tem que acontecer quando aquela minha condição for falsa. Ou quando ela não for satisfeita. Aí eu vou ter um se não. Tá? De forma bem simples, a estrutura basicamente é só isso. Tá certo? Então, se a minha condição for verdadeira, então faz alguma coisa. Se não, faz outra. Tá? Essa condição ela sempre vai ser uma estrutura do tipo verdadeiro ou falso. Ou seja, é sempre uma estrutura booleana. Tá? Apesar ou seja, o resultado dela tem que ser uma estrutura booleana. Tá certo? O booleano significa true ou false. Ok? Exemplo. 2 é igual a 2? É. Qual é o resultado disso aqui? Verdadeiro. 4 é maior do que 1? Nove é menor que 12? 9 é menor que 12? Nove é maior que 12? Agora sim, né?
Então, ó, a condição, ela pode ser um cálculo, tá? Ou a condição, ela pode ser uma função que me retorne alguma coisa, tá certo? De qualquer forma, ela tem que ser sempre uma resposta ou verdadeira ou falsa. Então, a tua condição sempre vai ser isso, tá? Depois que você souber qual é a tua condição, você diz o que é que vai acontecer quando ela for verdadeira ou quando ela for falsa, tá? Lá no Excel, você consegue fazer isso aqui utilizando lá o se, não é assim? E quando você quer colocar um se dentro do outro, a gente chama de se aninhado, né? E quando você quer colocar funções dentro de cada se verdadeiro ou se falso, a gente chama de se aninhado e complexo, né? Porque a partir do momento que você vai acrescentando mais funções, né? Função de deslocamento, função de índice, COESP, PROC-V, não sei o que, mistura tudo aquilo ali numa única estrutura, a gente chama de se composto e complexo. Aqui no VBA, dá para você fazer isso da mesma forma, só que ele se torna mais simples e mais claro, tá? E a manutenção dele sempre é mais fácil, ok? Exemplo. Vamos imaginar que nessa minha condição verdadeira aqui, não seja verdadeiro, deu falso. Dentro desse falso, eu posso ter um outro se condição 2 verdadeiro, então senão fim do se. Beleza? Então eu posso ter essa estrutura dentro da parte falsa da minha condição ou dentro da parte verdadeira. E aqui dentro eu posso ter outra, e posso ter outra, e posso ter outra, infinitamente. Tá? Não existe restrição. Tá ok? É claro que quando essas condições ficarem muito grandes, não é interessante utilizar o se. Tá? Aí a gente vai ter uma outra estrutura chamada select case, para poder substituir esse se. Tá ok? Se não der tempo a gente ver hoje, a gente vê na próxima aula, mas o case também é tranquilo, é fácil. Beleza? Tudo bem aqui? Bom, vamos aqui a alguns exemplos. Então vamos criar aqui uma subteste 1. Eu vou começar com exemplos bem simples para vocês entenderem aqui a lógica e depois a gente vai incorporando, tá? Então, a estrutura lá no VBA é o if, tá? If. Então, o if vai ser o seguinte, aliás, vamos criar aqui as variáveis que a gente vai usar, por exemplo, x as double, y as double, pronto. Então vamos lá. X eu vou dizer que é 5. Y eu vou dizer que é 12. E eu vou lá. Se x é igual a y, então
senão fim do se. O if em todas as linguagens vai ser o if. Talvez ela mude a estrutura. Certo? Lá no Pascal eu tenho o if, else e end if. Né? Mas eu não tenho um then, por exemplo. Né? E o abre e fecha dela a chave. Né? Igual no C, por exemplo. Dica, eu quero que toda vida que vocês forem construir condicionais, construir if, construam dessa forma. Se coloca a tua condição, então, se não, enfim. A gente vai aprofundar agora, né? Se for mais de uma condição. Aí a gente vai montando aqui. Certo? Se você não vê necessidade de ter um else, ou seja, um senão, não precisa, não coloca. Ah, não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. Tá? Aí, por exemplo, a resposta de quê? Pronto, aí vamos lá. A condição que ela tiver algum. Não, porque de repente você só precisa saber se aquela tua condição é verdadeira. Aí Se for falso, para você não vai interessar. Então vai ter momento que não precisa nem você saber que ela é falsa. Só precisa saber se ela for verdadeira. Tá? Mas em algum outro momento, você vai ter respostas diferentes. Para quando a tua condição for verdadeira ou quando a tua condição for falsa. Tá? Então, mas sempre eu quero que vocês façam o seguinte. Sempre construam abrindo e fechando a instrução. Sempre. Por quê? Porque quando vocês começarem a construir ifs, um dentro do outro, condicionais uma dentro da outra, vai chegar um momento que você não vai saber aonde que você abriu e quem você tem que fechar. Então, se você abrir e fechar, toda a vida não vai ter problema nenhum. Ok? A abertura seria o if lá, né? Sempre. A estrutura é essa. Se condição alguma, então, e o final em de if. Então, vamos lá. Se o x for igual ao y, eu quero que ele mostre, ó, debug print. Eu quero que ele mostre o quê? True. E se for false? Certo? Eu sei que isso aqui está bem simples, mas é só para a gente entender realmente aqui como funciona. Tá? Beleza, como é que eu faço para executar isso aqui? F5, né? Qual vai ser o resultado aqui, logo de cara? Então, F5. Certo? Hã? Tá mostrando em português, porque o nosso Axis é em português. E as dobras tem que ser em inglês. Porque a linguagem é em inglês. Entendeu? Então... eu vou trocar aqui, ó. Eu estou dizendo que x é menor que y. Vamos ver o que é que ele gera agora. Verdadeiro. Beleza? Então, ó, cálculos de lógica como esse, você pode fazer tranquilo que ele vai interpretar. Ele vai conseguir entender isso aqui. Tá? Vocês estão observando que eu coloquei isso aqui, mas não coloquei o igual a true? Por quê? Porque se você quer que a tua condição seja verdadeira, a lógica dela já diz que é verdadeira. Então não precisa fazer isso aqui, ó. Mas se eu fizer outro valor, outro nome, ao invés de verdadeiro, Ó. Vou apagar aqui embaixo e vou dar um F5. Tá?
A regra é essa. Condição tem que ser um valor booleano. Então eu estou dizendo que essa minha condição é igual ao verdadeiro. Mas se eu já estou dizendo que ela é igual ao verdadeiro, eu posso suprimir isso aqui. Tá? Ou eu posso fazer o contrário, ó. A gente tira o sim não, né? Hã? Tira o... Aqui, ó. Aqui eu não preciso. Se eu tirar, a minha instrução está correta. Tá? Aí eu vou executar, ó. F5. Está correto. Eu não preciso declarar que aquela minha condição é verdadeira. Mas em algumas condições eu preciso. Eu tenho que forçar explicitamente que aquela condição ela tem que ser verdadeira. Se ela for falsa, aí eu já tenho que dar um tratamento para o falso. Beleza? Até aqui tudo bem? Exemplo, ó. Qual vai ser a resposta aqui? Verdadeiro ou falso? Falso. F5. Por que deu verdadeiro? Porque não é igual a falso. Hã? Porque a resposta não é igual a falso. A resposta não é igual a falso? É, a afirmação é verdadeira. Realmente não é igual a falso. Exatamente. Olha, ó. X é maior que Y. É verdadeiro ou é falso? Falso. Quanto é X? É 5. 5 maior que 12 não é falso. Aí com a afirmação é verdadeira, ele dá com verdadeiro. Exatamente. Entendeu? Ó? Ou seja, eu tô afirmando que X, que é 5, é maior que 12. Eu estou dizendo que essa relação ela é falsa. Então eu estou afirmando que essa instrução inteira, se for falsa, é uma condição verdadeira. Deu para entender? Tranquilos? Eu estou mostrando isso aí para vocês, só para vocês entenderem que o que vale é essa condição inteira. Tá? E de acordo com essa resposta, é que você vai definir se aqui vai ser a resposta verdadeira ou a resposta falsa. Ou seja, o que é que vai acontecer. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos fazer o seguinte. Cria o teste 2 aí, ó. Subteste 2. Vamos fazer aquilo que todo mundo faz quando entra lá no curso de Excel básico, né? Vamos fazer aquele famoso média do aluno. A média do aluno é fácil você entender, né? Então é assim. DIN média aluno DIN média aluno. Então média aluno é igual a 5. Se média aluno é maior ou igual à média da escola, que é 7, então certo? Se, então, se não, fim. O que acontece se a média do aluno for maior ou igual a 7? Aprovado, né? Isso é verdadeiro. Então, debug print. Aprovado. Se não, é aprovado. Vamos ver se é verdade?
Dá um F5. Reprovado. Beleza. Tranquilos? Ou seja, da mesma forma, se eu colocar aqui a média do cara para 8,5, ele vai ser aprovado. Beleza? Tranquilos? Beleza. Pergunto. Botar a vírgula da erro. Se botar a vírgula dá erro. Por quê? Porque a gente está trabalhando no formato americano. Tá? Então, toda e qualquer fração é feita ponto. Pergunta, dúvidas? Não? Em quais casos você vai usar condicional? Em qualquer caso em que você queira fazer uma verificação de verdadeiro ou falso. Que você queira verificar uma condição. Tá? Eu uso aquele como óculos e digitar a média, não aí. Se quiser digitar lá a média e dar aquela mensagem, é o quê? Pronto, vamos montar lá. Aí, em vez de Vamos lá, ó. Criar formulário no design. Vamos lá. Eu vou precisar aqui de um combo. Aqui eu vou fazer rápido porque vocês já sabem, né? O meu aqui eu vou aumentar por causa do tamanho aqui da minha tela, né? Então eu peguei aqui uma text box. Nome do aluno. Eu vou colorir o meu formulário. Pronto. Beleza, esse aqui, ó, eu vou copiar uma vez. Média do aluno. Opa. Vou copiar de novo aqui, vou colocar aqui do lado. Média da escola. Para finalizar, ele é muito gráfico, é? Hã? Para finalizar, ele é muito gráfico. Não, a gente vai criar outro programa aqui. E eu vou usar um label, tá? Vou usar um label aqui. E vou chamar aqui de resultado. Resultado aqui, vou alterar. Ó. E vou colocar um botão.
Ok? Bom, agora eu vou dar nome aos objetos, tá? Só fiz construir e agora eu vou nomear os objetos para a gente saber quem são. Então esse primeiro aqui, ó, é o caixa de texto. O nome dele vai ser txt nome. Esse outro aqui, ó, txt, vou botar aqui média aluno. Esse outro, txt média escola. E o label aqui, ó, onde eu vou fazer a mudança, onde eu vou apresentar o resultado, eu vou chamar esse cara de LBL, que é a abreviatura aqui de label, LBL, resultado. E o botão, eu vou chamar de BTN resultado. Então, o que é que eu quero fazer? Vamos salvar logo, né? Vou salvar com o nome de FRM aluno. Então ele está aqui, né? Eu vou colocar o nome do aluno, eu vou colocar a média, vou colocar a média da escola e vou apertar no botão resultado. Quando eu apertar o botão resultado, é para aparecer aqui, ó, resultado, aluno aprovado, aluno reprovado. Beleza? Então vamos lá. A legenda do botão eu não troquei, né? Resultado. No meu acoplado ali, abaixo, no de valor, tem o jogo da velha, nome e ponto de interrogação. Como é? Alguma coisa no nome? Não, não é para ter não. Vê aqui se o fonte de controle está vazio, ó. É isso mesmo. Deu certo? Pronto. Média aluno. Ah, pronto. Vamos lá. Clica lá no botão resultado. Evento ao clicar. E vai aparecer isso aqui, ó. Evento sub, botão resultado. Ok? Pronto, vamos lá. Então a gente vai fazer um programa parecido com aquele que a gente já havia feito lá no módulo. Só que agora utilizando os recursos do formulário. Dá muito trabalho se a gente fizer colocando as informações que a gente colocar aqui, tipo, já na tabela que mostra aqui na cozinha. Não, hoje eu não vou mexer. Tá, beleza. Hoje eu não vou mexer. Mas quando a gente for fazer essa junção, vocês não vão sentir qual a dificuldade. Beleza. Entendeu? Então vamos lá. Vou criar aqui. Nome eu não vou colocar, vou precisar apenas de média, tá? Então vou colocar média aluno. As double. Aliás, média
escola e resultado as string. Criei aqui as 3 variáveis que eu preciso. Ok? Pronto. Próxima etapa é eu receber os valores lá do formulário, né? Receber os valores do formulário. Então, média aluno recebe quem? Mi txt média aluno. Média escola recebe quem? Mi txt média escola. Verificar o status do aluno. O que é verificar o status do aluno? É verificar a situação, né? Se ele for aprovado ou não. Regra. Ó, regra. Maior ou igual, né? Pronto. Regra. Média do aluno maior ou igual à média da escola, se for verdadeiro ou aprovado. Então agora a gente vai colocar isso na instrução. Então, se média aluno maior ou igual a média escola, então, se não, fim, né? Se média aluno maior ou igual à média da escola. Como é que eu vou fazer essa verificação? Tá? Eu preciso dizer que isso aqui tem que ser igual ao verdadeiro? Não. Tá? Pela lógica ele já entende que é igual ao verdadeiro, tá certo? Se for verdade, aí eu digo que resultado recebe aprovado. É só para ver se vocês estão prestando atenção. E resultado recebe reprovado. Ou seja, se média do aluno maior ou igual à média da escola, aprovado. Se não, reprovado. Ok? Só isso? Não. Eu tenho que devolver a resposta lá para o formulário. Dessa vez eu não vou mostrar a resposta numa message box. Eu vou mostrar a resposta no formulário. Tá? E vou colocar naquele label que a gente colocou. Beleza? Como é que vai ser a resposta? A resposta vai ser essa: aluno aprovado ou aluno reprovado. Tá? Então é assim. Mi LBL resultado ponto caption. Por quê? Porque é legenda, tá? Recebe aluno foi. Aí eu vou concatenar com a minha variável de resposta. Resultado.
Ok? Clica no botão salvar. Ele pergunta se eu quero salvar. Digo sim, sim. Depurar, né? Ok. Esse IBL resultado, você determinou algum qual formato? LBL é o LBL. Aqui, ó. Certo. LBL resultado. É um label. É um label. Vamos lá, vamos testar. Uma coisa, só uma dúvida. Eu coloquei uma coisa diferente de ti. Eu coloquei os cabeçalhos e o rodapé, certo? Eu coloquei o botão do cabeçalho e coloquei o título lá no rodapé. Sem problema. Só que quando eu boto no formulário, o cabeçalho e o rodapé somem. Entendeu? Teste. Nome do aluno. Sei lá. Fulano. Média do aluno, 5,5. Média da escola, 7. Resultado, aluno foi reprovado. Então, aqui deu certo. Média do aluno, 6,99. Reprovado. 8,96. Aprovado. Então, funcionou aqui. Beleza?